Então, boa noite, pessoal. Queria agradecer aí a presença de todo mundo, agradecer ao Vitor também pela disponibilidade. E aí, hoje o tema, né, da nossa palestra vai ser a importância do diagnóstico para a fertilidade do solo e a nutrição de plantas. A palestra vai ser mediada pelo Victor Monsef, de Almeida Campos. O Vitor, ele é natural de Ribeirão Preto, né, São Paulo, engenheiro agrônomo pela Unesp de Jaboticabal, MBA em agronegócios pela Exalc, mestre em cafeicultura pela Universidade de Trieste, Itália, e é sócio proprietário da Ribersolo, que é laboratório de análises agrícolas. Vitor, eu dei uma breve apresentação aí pelo que você forneceu para a gente, mas se você quiser se apresentar, desejo a todos uma boa palestra e obrigado novamente aí, pessoal. Olá, Yara, boa noite a todos. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Eu vou passar um pouquinho pela apresentação, sim, dentro dos slides. Vou colocar para compartilhar a tela aqui e a gente segue por ela. Mas a ideia eu vou dar uma passadinha, sim, sobre um pouco da apresentação. Foi para vocês aí? Tá. Agora apareceu. Deu certo? Deu certinho. Ali nessa barrinha, ô Victor, se você quiser clicar ali em ocultar, eu acho que ela sai. Beleza, na verdade, tem algum lugar que eu consigo ver a tela dos participantes também junto ou não, você sabe? Eu não sei, eu acho que quando coloca para apresentar assim, se alguém aí tiver. O Google Meet ele acaba fazendo isso, tem outras plataformas que conseguem, mas tranquilo, vamos lá. O pessoal, então, eu quero trazer um pouquinho, pelo que eu conversei com o pessoal antes, e um pouquinho da expectativa, a ideia é tentar trazer um pouco da importância do diagnóstico para fertilidade de solo e nutrição de plantas, mas um pouco bem na prática mesmo. Então, vou tentar passar por alguns conceitos, mas tentar trazer uma ideia bem prático do que a gente realmente faz no dia a dia e tudo mais. Então, primeiro, revisando um pouco aí, né, de qual o objetivo de estar aqui, né? Acho que por que eu estou aqui hoje falando e vocês todos. Eu acho que eu gosto muito dessa frase da Cora Coralina, que traz na linha de que feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Então, eu acho que eu tenho lutado bastante para tentar buscar conhecimento, colocar na prática, e muita gente vem colaborando comigo nisso, e eu acho que nada melhor do que transferir um pouco disso, e acho que estar aqui falando, o meu maior objetivo é aprender com vocês. Então, eu quero compartilhar um pouquinho do que a gente faz, e eu acho que as dúvidas, as perguntas, vocês estarem realmente perguntando e tudo, é o grande motivo de eu estar aqui. Eu acho que isso, sair daqui com mais conhecimento, é o objetivo principal. Então, eu acho que aprender o que ensina é o grande ponto. Fazendo um pouquinho de uma apresentação pessoal, então, na parte acadêmica, eu sou engenheiro agrônomo, formado na Unesp, em Jaboticabal. Eu queria, quando eu voltei para os nossos negócios, eu vi uma necessidade muito grande de trabalhar mais com gestão, então aprender um pouco mais da parte econômica da coisa, então procurei um primeiro MBA em agronegócios do Departamento de Economia da Exalc. Depois, para mim, solos é a base de tudo, acho que de qualquer cultivo e qualquer coisa que eu fosse trabalhar, solos seria a base de tudo. Então, eu procurei uma especialização em manejo de solo também da Exalc, então eu fiz essa segunda pós-graduação focado em solos mesmo. E aí eu tive a oportunidade de pegar a bolsa para representar o Brasil na Itália, onde eu fiquei 6 meses numa parceria da Illy Café com a Universidade de Estúdio de Trieste. Então eu fiz o mestrado em 2016 e tive a oportunidade de voltar como professor convidado durante 3 anos seguidos lá. Então foi uma experiência que eu gosto bastante, que conseguiu enriquecer bastante para mim. E ter ido representando o Brasil, para mim, teve um peso bem grande. E na parte profissional, a Ribersolo é o nosso negócio principal. Então, a gente tem um laboratório, que é um laboratório de análise agrícola, que fica em Ribeirão Preto.
Nós temos desde 1979, então meu pai e minha mãe, eles criaram um laboratório, nós fomos um dos primeiros laboratórios de análise agrícola particular do Brasil, e a gente começou há 40 e poucos anos atrás, só com análise de solo, e hoje a gente trabalha com um escopo grande de análise, pegando toda a parte de portfólio do que o agricultor precisa dentro da fazenda e atuando no Brasil inteiro. Então a gente recebe a amostra do Brasil inteiro, focado num nicho muito forte, que é o nicho de qualidade de processo, qualidade de resultado. Então a gente acaba atuando no Brasil todo. E nós somos produtor de café. Então nós temos a parte agrícola, onde a gente é produtor de café, nós começamos um plantio de abacate, estamos com um pouco de plantio de lúpulo agora, temos um pouco de pecuária. E isso para mim eu gosto bastante, porque acaba colocando os dois chapéus em diferentes momentos. Então tem muito momento que eu estou realmente como sócio da Ribersol, tem momento que eu estou como técnico mesmo, como agrônomo, tem momento que eu estou como produtor rural. Eu acho que entender as diferentes dores, ela é muito importante para a gente entender o que a gente realmente coloca na prática. E no meio disso tudo tem a Nuffield, que ela não é nem profissional nem acadêmica, eu vou falar um pouco mais, o Gabriel até, a gente aqui, antes de começar, ele pediu para eu colocar um pouco mais de coisa disso, então eu acrescentei até uns slides explicando um pouco mais o que é a Nuffield, mas basicamente a Nuffield ela é uma organização que visa conectar pessoas no agronegócio no mundo. Então a Nuffield é uma associação sem fins lucrativos, tem mais ou menos 1.700 Nuffieldianos no mundo, já tem desde 1947, então é um programa que tem mais de 70 anos, com 80 contemplados mais ou menos por ano, de 12 países, e alcança mais ou menos 40 países ao total. Geralmente tem de 1 a 3 brasileiros por ano. Eu peguei o investimento para aplicar para o meu tema de estudo em 2018. Então, durante 2018 e 2019, eu estava viajando pela Nuffield. Então, basicamente, a gente agradece sempre muito os investidores, porque é um programa vindo da iniciativa privada. Então, nós temos investidores no mundo inteiro, e aqui o agradecimento especial na esquerda dos investidores do Brasil, onde acreditam na gente e colocam dinheiro em cima de algum tema de estudo. E aí o lema da Nuffield, basicamente, é transformar pessoas através da agricultura e transformar a agricultura através das pessoas. Essa é a grande questão que a gente acredita e é bem focado em cima disso. Então, conectar pessoas no mundo inteiro facilitam muito isso. E aí eu apliquei em 2018 para o tema em cima de novas metodologias de análise. Então, como seriam os laboratórios e tudo, e aí eu percebi que o tema era muito mais amplo do que isso. Então, o meu tema final, na verdade, para o projeto, para conseguir o projeto, foi em cima de fertilidade de solo, nutrição de plantas e saúde de solo. Então, como o produtor vai tomar decisão no futuro e o que podemos aprender visitando outros países. Então, essa foi a ideia geral. Então, entender mais sobre fertilidade de solo, nutrição de plantas e saúde de solo, visitando mais gente. E aí o programa basicamente consiste em 3 etapas. A primeira etapa, que é o Congresso Internacional, onde são 10 dias, e são todos no fio de anos do mundo. Então, a ideia aqui é discutir desafios da cadeia produtiva do mundo inteiro, com pessoas do mundo inteiro. E aí você segue para a segunda etapa, que é o Global Focus Program, que é um programa focado em visitas em alguns países. Então, são grupos de mais ou menos 10 no fio de anos, que vão para 6 países diferentes durante 6 semanas, para 3 continentes diferentes. E depois vão as viagens individuais, que são 8 semanas, então durante 2 meses você tem que ficar viajando específico no seu tema de estudo. Aí você vai para onde você quer para entender mais sobre os seus desafios. E aí durante, então, o programa durou 2 anos, eu fiquei 4 meses fora do Brasil durante esse período de 2 anos, e eu acabei passando por 16 países diferentes. Então, na conferência eu estava na Holanda, depois, no Global Focus Program, eu fui para esses 6 países. Depois, nas viagens individuais, eu peguei 2 grandes grupos na Europa, depois, na segundo grupo, Estados Unidos e Canadá. E aí eu arrematei com as viagens dentro do Brasil. Então, passando um pouquinho sobre o que é a Nuffield, se vocês quiserem saber mais, entrem no site da Nuffield, tem bastante coisa lá. O foco dos temas de estudo é para pessoas que já estão trabalhando. Então, um pré-requisito que a gente tem é ter pelo menos 5 anos de trabalho e estar engajado já dentro da cadeia produtiva. Então, seu foco não é para estudantes, mas quem quiser se conectar com a rede, estar conectado com a rede, a porta está sempre aberta, é uma rede bem bacana de pessoas e dá para ir construindo relacionamento durante um bom tempo aí. Então, fica a mensagem sobre o que é a Nuffield e um pouquinho disso tudo, e aí as bagagens que eu vou trazer um pouco aqui acaba
Eu vou trazer bem na prática de Brasil mesmo, eu não vou trazer coisas sobre as viagens fora do Brasil, mas se quem tiver interesse, curiosidade, ou até se vocês quiserem, em algum momento eu tenho uma palestra que eu faço que é específico das viagens da NUF, de experiências fora do Brasil. Se alguém, em algum momento quiser, eu posso trazer um pouco disso, mas hoje não é tanto o foco para hoje. Então, voltando no foco de hoje, né? Voltando no que a gente tinha para falar hoje, no objetivo do dia, que é um pouco do... Eu queria trazer primeiro um pouco... Vocês vão ver que eu quero trazer muito mais perguntas, gente. Eu acho que vocês que estão... O grupo é a maior parte composto de pessoas que estão dentro da universidade ainda. Eu gostaria muito que vocês fossem críticos. Eu acho que hoje a gente está entrando muito numa era onde a gente pega tudo pronto, a gente põe no Google, a informação já sai, e eu acho que ser crítico com as informações é extremamente importante. Para a gente não sair absorvendo tudo que está no Instagram, tudo que está no LinkedIn, a gente não sair absorvendo qualquer coisa que está na internet. Porque a internet tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim. E eu acho que saber filtrar isso depende de quão crítico nós somos. Então, eu gosto muito mais de trazer pergunta do que resposta e deixar com vocês com isso na cabeça. Por ser online, acaba tendo uma interação relativamente pequena, mas vamos lá. Então, assim, acho que a grande questão é para que construir fertilidade de solo, né? Então, assim, que cada um construa isso na cabeça. Por que construir fertilidade? Eu acho que a grande questão que a gente quer chegar lá na frente é com plantas saudáveis, com plantas bem nutridas, né? Então, acho que a intenção de se construir, a gente não vende fertilidade de solo, a gente não vende solo fértil. O que a gente vende é o produto resultante disso. E eu acho que a grande questão é pensar que as plantas, se a gente fizesse uma analogia com a vaca, eu acho que as plantas são a teta. O solo é a vaca, e a gente trata da vaca, mas a gente preserva o teto. E eu acho que essa é a grande questão. Então, tratar do solo e preservar o solo e cuidar dele, a gente está automaticamente gerando e cuidando da planta depois em cima daquilo, e ela vai ser consequência que vai gerar produção e nós temos que cuidar dela. Então, se a gente está falando que nós queremos plantas saudáveis e plantas bem nutridas, eu acho que o primeiro ponto é entender a planta, né? Como que a planta come? Assim, de onde a planta come? Eu acho que essa é a grande questão. E se planta come via raízes, nós temos que entender, então, como que essas raízes funcionam, né? Então, assim, o que as raízes precisam? Se a gente está falando que fertilidade de solo é para ter planta bem nutrida e a planta bem nutrida come pelas raízes, o que essas raízes precisam, né? Eu acho que o grande ponto é que sempre que às vezes a gente fala o que as raízes precisam, a gente pensa em calcário, em gesso e fertilizante. Gente, as raízes precisam, primeiro, de água, ar e carbono. Vocês se lembram do chão da vida, né? Então, quando a gente colocava, e o CHO, água, carbono e oxigênio. Isso é o 95% do que compõe a planta. E como que a gente aumenta, então, isso? Mas, Vitor, então nós estamos falando de fertilidade, mas estamos falando de água, carbono. Água, gente, carbono e oxigênio, para a gente aumentar, não tem muita coisa que a gente pode fazer. Nós temos que trabalhar, nós temos que ser agrônomo, nós temos que conseguir, para a água, utilizar melhor a água das chuvas. Nós temos São Pedro colocando água aí. Quem pensou em água, em irrigação, acho que irrigação é uma ferramenta, mas ela não pode ser muleta de um manejo mal feito. Irrigação, ela vem para complementar. Nós temos que conseguir utilizar o máximo possível das águas da chuva. Eu acho que essa é a grande questão. E a gente tem uma série de ferramentas para isso, para não perder. Então, toda a água que cai dentro da nossa propriedade e que ela escorre para o rio, ela é uma água perdida. Nós temos que conseguir fazer infiltrar no solo o máximo possível. E para a gente aumentar carbono, né? Então, eu acho que a grande questão é material orgânico. Não é matéria orgânica. Nós temos que aumentar material orgânico e ele sim, em decomposição, vai virar matéria orgânica nos solos. E hoje a maior capacidade que a gente tem de incrementar material orgânico é com raízes. Então, quanto mais raízes, maior é a quantidade de material orgânico. E sejam raízes de café, sejam raízes de braquiária, seja raiz de planta de cobertura, seja... Nós precisamos colocar mais raiz no nosso sistema. Quanto mais material orgânico, mais carbono, mais a gente aumenta tudo. E o oxigênio, nós estamos falando de compactação. Se a gente tem um solo compactado, a gente está faltando oxigênio. E aí, quando a gente, inclusive, volta nos pontos anteriores, um solo sem compactação quer dizer um solo com raízes, quer dizer um solo que está infiltrando água. Então, se a gente pensar que aqui
Aqui entra conhecimento agronômico, aqui entra manejo, aqui entra prática realmente cultural. Eu acho que esse é um grande ponto. Tá, Vitor, mas e aí os outros 5%, né? Os outros 5%, aí sim a gente vai começar a cair para a prática um pouco agora. Porque eles são todos esses nutrientes. Fala, mas quem é o mais importante? Todo mundo. A grande questão é que sem esses 5% nada acontece. Então nós estamos falando de uma probabilidade, de uma porcentagem muito pequena do todo, mas é a porcentagem que garante que aquele todo vai acontecer. Quem vai garantir raízes, quem vai garantir material orgânico, quem vai garantir isso tudo, são esses 5% estarem em equilíbrio, estarem supridos no solo. Então, eu acho que essa é a grande lição que eu queria deixar. E aí, trazendo um pouco, então, uma revisão, né, sobre fertilizantes e corretivos, mas o que é isso? E aí, trazendo de maneira bem prática mesmo, gente, é muito mais complexo que isso, tá? Nós vamos trazer de maneira bem prática, num resumão mesmo, mas basicamente nós estamos falando de corretivo, nós estamos falando de corrigir pH e melhorar o aproveitamento dos nutrientes. E nós estamos falando de eliminar, e eu coloco entre aspas, os problemas e permitir o crescimento das raízes. Nós estamos falando, então, que aqui nós queremos corrigir pH, nós queremos aproveitar nutriente, nós queremos eliminar problema, crescer raízes, e nisso nós estamos aproveitando aqueles 5% de maneira melhor possível e estamos também possibilitando que os 95% aconteçam. E aí, quando a gente separa aí corretivos em geral, que eu queria separar muito de maneira bem básica mesmo, é a questão de calcário, né? O que é calcário e o que é gesso. E eu acho que a grande lição que fica muito aqui é calcário vem para corrigir pH, vem para trazer cálcio, vem para trazer magnésio, mas calcário vem para corrigir pH e vem para neutralizar alumínio. E aí a grande questão, gesso vem para neutralizar alumínio em profundidade e não para corrigir pH. Então a gente vê muita recomendação, às vezes, equivocadas, eu chamaria aí no dia a dia, do pessoal tentando, mas eu uso calcário ou gesso. Os dois são para intuitos diferentes. Eu preciso entender, e nós vamos falar lá na frente sobre o diagnóstico, porque eu tenho situações que eu preciso do calcário, eu tenho situações que eu preciso do gesso. Então eu não uso um ou o outro. Os dois podem ser usados juntos, os dois podem ser usados separados, e às vezes eu não preciso de nenhum dos dois. A grande questão é, um é para uma coisa, o outro é para outra coisa. E é isso que é muito importante de ficar na cabeça. E os fertilizantes, basicamente, nós estamos falando aí de fontes de nutrientes mesmo. A ideia é que os fertilizantes sejam a fonte de nutriente. Então, eu passei pela primeira etapa, eu passei pelos corretivos, meu solo já está corrigido, ele já não tem mais os problemas, eu estou preparado para um desenvolvimento radicular, tanto na superfície como na profundidade. E eu já estou com esse solo preparado em termos de pH, para receber os nutrientes e ter o melhor aproveitamento possível do investimento que eu estou fazendo, aí sim eu falo em aporte de nutrientes e fertilizantes. E aí eu tenho várias opções, falando de minerais, falando de fertilizantes orgânicos, falando de fertilizantes organominerais, eu tenho várias opções por aí. A questão que eu gostaria de chamar muita atenção é, a gente precisa lembrar muito que o solo, para ter o melhor aproveitamento dos nutrientes, nós precisamos ter solo corrigido. E é isso que vai auxiliar muito a gente para depois ter o melhor aproveitamento do fertilizante, que hoje está extremamente caro. Então, quem tem cotado, quem é produtor também, tem cotado os preços de adubo, tem ideia do que nós estamos falando. E aí ter o melhor aproveitamento é extremamente importante. Então, quando a gente fala de melhor aproveitamento, a gente fala de uso eficiente de fertilizantes corretivos. E aí eu queria saber, assim, de quem de vocês já ouviu falar dos 4 Cs. Os 4 Cs, quem não ouviu falar, eu acho que é extremamente importante pensar. Porque nós estamos falando de fonte certa, e aí nós estamos falando de qual nutriente nós precisamos. Qual que é o equilíbrio entre nutrientes que nós precisamos ter. Nós estamos falando de dose certa. Então, qual que é a quantidade correta que nós precisamos para aquele lugar? Nós estamos falando de local certo. Então, qual que é o melhor aproveitamento? Aonde que eu coloco ele para que eu tenha o melhor aproveitamento? E nós estamos falando de hora certa. Então, não adianta nada a gente colocar a fonte certa, na dose certa, no local certo, se a gente colocar na hora errada. E, então, pensar que nós precisamos passar por esses 4 atributos aqui. E aí, pensando nisso, então, como saber, né?
E aí eu acho que a gente começa a entrar no tema diagnóstico mesmo. Que como saber qual que é a fonte certa? Qual nutriente precisamos? Qual que é o equilíbrio? Qual que é a quantidade? Qual que é a dose? Como que eu sei isso? Como que a gente vai saber isso? E basicamente aqui a gente tem duas ferramentas, que é a análise de solo e a análise de folha. A análise de solo e a análise de folha, elas vêm para realmente trazer, para responder esses dois Cs aqui. E aí nós vamos ter os outros Cs depois para responder. E aí quando a gente entra em local certo, vamos saber? E eu acho que aí entra a grande questão. Qual que é o melhor aproveitamento? Aonde que eu tenho o melhor aproveitamento? E aí eu queria deixar que vocês pensassem nisso mesmo. Aonde eu tenho o melhor aproveitamento de cada coisa? E aí eu trago essa questão. Então, vamos falar de corretivo primeiro? Vamos falar de calcário? Aonde que eu faço? Onde eu aplico o calcário? Localizado embaixo da planta? Aplico ele em área total? Quem tem passado por isso no campo? Quem tem isso bem concluído? Aplico isso em área total ou aplico isso debaixo da planta? E a grande questão é que isso depende. Isso não tem resposta pronta. A grande questão é que nós precisamos entender cada realidade. E aí eu acho que entra a função do diagnóstico. Por quê? Muita gente me questiona em cima, eu preciso amostrar na saia ou amostrar no meio da rua? A grande questão que eu vejo é, você precisa entender o que está acontecendo em cada lugar. Então, quando eu vou na amostragem aqui na saia, eu entendo o que está acontecendo aqui. Quando eu venho mostrar o meio da rua, eu entendo o que está acontecendo aqui. E aí sim eu consigo tomar decisão. E aí às vezes vem, Vitor, então eu posso misturar essa com essa? Não, gente, pelo amor de Deus. Eu misturar essa com essa aí é o pior cenário que existe. Que aí eu vou entender a média, mas eu não sei nenhum, nem o outro. Então a grande questão é, quando eu faço aqui e quando eu faço aqui, eu entendo a diferença. E aí eu vou tomar a decisão. Eu vou dar dois exemplos aqui. A gente lá na fazenda nossa, na área própria, a gente fez isso e nós percebemos que aqui o cenário era totalmente pior do que aqui. Por quê, principalmente? Que a gente trabalhava com fertilizantes localizados embaixo da saia e a gente fazia, para trás, a gente fazia calcário em área total. Então, o que a gente veio construindo no nosso meio? A gente veio acidificando a planta e a gente vinha corrigindo tudo. Então, eu acidificava um lugar e eu corrigia todo mundo. Então, eu tinha uma supercalagem acontecendo aqui e eu tinha uma subcalagem acontecendo aqui. E aí, a partir do momento que a gente começou a ter o diagnóstico independente, nós reduzimos a quantidade de calcário utilizada, concentramos o calcário debaixo da saia e começamos a ter um resultado muito melhor. E a mesmo raciocínio, numa área que eu atendo da minha tia, a gente fez a mesma amostragem e a gente percebeu que, na verdade, nela estava semelhante aqui. Então, a gente trabalha em calcário em área total lá. Então, o que eu queria deixar é, não existe receita de bolo. Só que nós precisamos entender o que acontece aqui e nós precisamos entender o que acontece aqui. Aí sim a gente vai conseguir ter esse diagnóstico. Fala, Vitor, então aqui no meio da rua eu preciso fazer todo ano? Não necessariamente. Aí o que eu trago de ponto é, entenda o seu sistema. No nosso caso aqui na fazenda, aqui nós percebemos que estava muito corrigido já. Então eu não tenho necessidade de fazer todo ano. Então, esporadicamente, a cada 2 anos, a cada 3 anos, eu amostro o meio da rua também. E todos os anos eu amostro aqui embaixo. Nessa outra área da minha tia, tudo estava ruim. Então a gente precisava construir um sistema inteiro. Então lá a gente vem fazendo e vem avaliando os dois cenários. Então entenda cada realidade e aí sim você consegue determinar o diagnóstico que você vai seguir. E aí dentro disso entra a questão do fertilizante, né? Então, e aonde aplicar o fertilizante? Localizado embaixo da planta, em área total? Eu trago a mesma pergunta. E aí a resposta eu acho que é um pouco diferente, porque aí nós precisamos entender como que a planta come. A gente falou lá atrás, e a gente falou que são as raízes, né? Então a gente precisa entender aonde que estão essas raízes. Onde que elas estão localizadas? Aonde tem a maior porcentagem de raízes? E nós temos uma maior parte embaixo da copa. Vitor, não tem raiz no meio da rua? Tem raiz. Se você tiver um sistema bem construído, tem raiz sim. Então, acho que essa é uma quebra de paradigma que falava assim, não, só tem raiz debaixo da planta. Não. Sistemas bem construídos têm raiz para todo lado, só que nós temos uma maior proporção embaixo da copa. Então, aonde aplicar os fertilizantes,
A maior parte, ele deve sim ser localizado embaixo da planta, porque ali é onde eu tenho a maior concentração de raízes. Mas a gente precisa entender o sistema. Por que eu falo isso? Nós temos locais onde eu tenho uma concentração muito maior debaixo da planta, e nós temos locais mais estabelecidos onde eu tenho uma distribuição maior. E principalmente pensando em espaçamentos, nós temos realidades de lavouras muito mais adensadas, que às vezes as raízes estão totalmente cruzadas ali tudo. E nós temos, às vezes, realidades onde nós estamos em espaçamentos muito largos, com uma dificuldade muito maior de vir no meio da rua. E aí nós temos, porque também entender o sistema, nós temos locais onde a gente tem um manejo de planta de cobertura muito bem feito no meio da rua, onde eu adubar o meio da rua também faz sentido, porque eu adubo uma planta de cobertura que vai me ajudar a ciclar nutriente no meu sistema. Se eu estou num lugar onde eu estou num manejo mais antigo, onde eu estou com aquilo tudo no limpo, às vezes eu vou colocar adubo ali com poucas raízes e sem planta de cobertura para reciclar aquilo, eu estou tendo uma perda muito grande. Então, a maior parte localizada embaixo da planta, sim, porque é onde tem a maior parte das raízes, mas vale a pena entender o sistema, porque em muitos casos é positivo também distribuir um pouco melhor essa adubação. E aí a gente vem para um questionamento sobre profundidade de raízes. Então tá, a gente falou na parte horizontal, né? Debaixo da saia, no meio da planta, aplico de baixo, aplico em tudo, aonde eu faço a amostragem. E aí a gente vem para a profundidade desse sistema. As raízes estão em 20 centímetros? O que vocês acham? Qual que é a porcentagem? Eu acho que depende muito isso. Esse é o grande ponto. Só que se as raízes estiverem em 20 centímetros, nós estamos com um sistema totalmente falho. E aí, cada vez mais é prática se adotar a abertura das trincheiras. Então, aqui a gente estava abrindo trincheira numa área extremamente arenosa para tentar entender. É uma lavoura nova, vocês estão vendo atrás de mim ali, e qual é o tamanho dessas raízes? Onde estavam essas raízes? E a hora que a gente abre trincheira, a gente vê que tinha raiz lá embaixo. Então, entender qual é a profundidade das minhas raízes e o porquê que essas raízes estão ou não estão lá é extremamente importante. Então, pensem cada vez mais que aquele chavão de amostragem de 0 a 20, a raiz está de 0 a 20, aquilo lá a gente tem que superar, porque sistemas resilientes dependem de um aprofundamento de raiz muito maior. E aí tem esse caso eu acho bem interessante, eu agradeço até o Bruno da Via Verde que compartilhou esse caso comigo. Isso é um cliente dele que ele estava começando a atender essa lavoura, e um grande questionamento do cliente era em cima das análises, porque as análises estavam muito boas, só que a lavoura era muito ruim. Então, aquilo começou a deixar muito intrigado. Então, assim, era uma lavoura muito ruim, e a hora que você olhava a análise de 0 a 20 centímetros, a análise estava legal. Ela tem coisas para melhorar aqui, é lógico, né? Tem um monte de coisa aqui que a gente pode discutir. Mas, em geral, ela estava legal. Ela tem um fósforo bacana, pH tá relativamente ok. Nós temos um cálcio magnésio que atende, um potássio alto, mas beleza. Alumínio baixo, V% tá legal, saturação por alumínio tá ok. Então, assim, nós não temos problema significativo aqui. Então, por quê? E aí ele foi abrir trincheira. Ele falou, eu vou abrir a trincheira para tentar entender. E a hora que ele abriu a trincheira, esse era o cenário. Não tinha raiz para baixo. Tinha um pouquinho de raiz em cima, mas a planta não tinha raiz. E aí ele falou, cara, por quê? E aí ele abriu e começou a coletar, e coletou até 1,60 m as amostras em profundidade para fazer avaliação de fertilidade. E aí dá uma olhada no que acontecia a hora que você saía de 20 centímetros. O fósforo acabava, o cálcio despencava, o magnésio sumia. A hora que a gente olha para o alumínio, onde não tinha, já de 20 centímetros para baixo, já se tornava extremamente alto. O V%, da hora que a gente olhava a saturação por bases, ela era totalmente, acabava. E a hora que a gente olhava a proporção de nutrientes, sumia. Então, o que isso quer dizer? E a hora que você olha a saturação em alumínio, era totalmente tóxico. Então, qual que era a grande questão aqui? Ele tinha uma análise em 20 centímetros super bacana, a planta não tinha raiz. E ela não tinha raiz porque ela não tinha comida. Ela não tinha condição de descer raiz num ambiente tóxico desse jeito. Então, aqui ficou muito nítido para a gente que trabalhar e pensar em superfície, às vezes é onde a gente está errando. Porque ali a gente não está achando problema.
E aqui eles começaram a trabalhar essas lavouras hoje, a gente precisa inclusive refazer essas análises na trincheira para ver como que isso está agora em profundidade, mas eu sei que elas já foram tendo resposta e já foram seguindo, trabalhando correção, calcário, gesso e uma série de coisas mudaram já totalmente. Então o que eu queria deixar de mensagem aqui é, nós já conversamos sobre horizontal, saia meio de rua, e estamos falando aqui sobre profundidade. Construir perfil de solo, pensar em 0 a 20, com certeza nós estamos com um sistema manco. Então, eu acho que a hora que a gente começa a falar, nós precisamos pensar em 20 a 40, nós precisamos começar a pensar em 40 a 60, sem dúvida. Nós vamos sair abrindo trincheira em todas as áreas? Gente, é óbvio que não. É muito difícil e é trabalhoso abrir as trincheiras. Fala, Vitor, então nós não vamos abrir trincheira? Não, é para abrir sim. Eu encorajo muito que a gente abra as trincheiras, mas eu entendo a dificuldade disso. Então, eu acho que, no mínimo, a gente precisa pensar em descer para 20 a 40 e para 40 a 60. Nós temos que perceber que nós temos um horizonte bem maior de trabalho e, esporadicamente, nós vale a pena pensar nas trincheiras, sim. Tanto para avaliação visual, como para avaliação de análise. E aí, aqui eu queria trazer o caso do SESB. O SESB é a competição de ensaio de soja no Brasil, né? Então a competição de produtividade, e no SESB eles fizeram várias correlações, e existiu uma correlação real de todos os produtores campeões de produtividade de soja no Brasil, e todos eles tinham profundidade, tinham construção de perfil de solo, todos eles pensavam no perfil inteiro, e não só na superfície. Então eu acho que vale a lição aqui sobre o diagnóstico e a avaliação e o pensamento no perfil de solo, porque quanto maior e mais profundas forem as raízes, menor serão os problemas com água. E nós estamos tendo cenários cada vez maiores de falta de água, de veranicos, de seca severa, e a resposta para a seca severa é profundidade de raízes, é o melhor aproveitamento de água no solo. Eu acho que aí está um grande ponto. Beleza, Vitor, e a planta? Como saber se isso tudo está dando resultado? Então a gente falou de várias coisas. Mas como saber se está dando resultado? Como que eu meço isso? E aí eu acho que entra a primeira coisa, a avaliação visual. A análise visual. Essas plantas estão respondendo? Como que está a coloração? Como que está vigor? Como que está crescimento de ramo? Então a análise visual, eu acho que ela é extremamente importante. E a gente entra com a análise foliar para o ajuste fino. A análise foliar ela vem para trazer o que o olho ainda não viu. A hora que a gente fala em deficiência de nutriente visual, a gente já passou muito da área do problema. A gente já está com uma condição muito severa. Então, a análise visual ela vem para a gente monitorar no tempo e entender esse ajuste fino. E aí, então, como amostrar isso? Né? A grande questão é pegar terceiro a quarto par e dos dois lados da planta. Isso daqui é muito importante. Falar, Vitor, mas a planta come de um lado e não come do outro. A questão não é essa. A grande questão é, principalmente, quando você tem um efeito de não plantio no leste-oeste. Então, quando eu tenho um plantio que o sol corre por cima, contra as ruas e não por cima das ruas, eu tenho um efeito de insolação muito diferente de um lado do outro. E isso acaba gerando crescimento, acaba gerando uma maturação de grãos, acaba gerando várias coisas diferentes entre um lado e o outro. E quando a gente pega os dois lados da planta, a gente pega dois cenários diferentes em termos de luminosidade, de crescimento, de doença e tudo mais. E aí isso torna o diagnóstico muito mais representativo. Então, pensar no terceiro e no quarto par de folha, nós estamos falando em folhas maduras, e dos dois lados nós estamos falando em maior representatividade. E aí 50 plantas aí vão dar 100 folhas, elas representam a área como um todo. E aí eu queria trazer mais um gancho, falando de diagnóstico, que é solo tem vida. Quem pensa um pouco aí sobre vida de sistema? Nós estamos pensando na vida do solo ou nós estamos pensando só em nutriente? Nós estamos pensando em micro-organismos, nós estamos pensando na interação solo-planta. Eu acho que isso é um negócio que tem cada vez mais vindo à tona e precisa ser muito discutido. Solo tem vida, solo tem micro-organismo. Solo e planta são dois sistemas vivos interagindo a todo momento. Então, o solo e planta, eles estão interagindo um com o outro. E aí entra mais uma questão no caso do SESB, que também a segunda correlação real
que eles tiveram entre os maiores produtores de soja no Brasil, então os recordes de produtividade, todos eles tinham uma preocupação com a vida do sistema, e quando a gente trabalhava com análises enzimáticas, eu vou falar disso, todos eles tinham as maiores valores de análises enzimáticas. Então, a atividade dos micro-organismos e a vida do solo de todos os ganhadores eram muito grande. Então, o que eu acho que eu gostaria de deixar de lição aqui? Produtividade, sistema resiliente, tudo tem vários fatores. Mas a gente pensar em perfil de solo e ter uma estrutura inteira da planta e pensar na saúde que está no nosso solo, isso tem um ponto muito grande para a gente discutir e com certeza uma correlação muito grande com os sistemas. E aí, quando a gente fala dessa saúde do solo, o que é isso? O que é saúde de solo, né? E aí eu acho que tem várias coisas diferentes, e quando a gente vai para países diferentes, o conceito é diferente. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente traz de outros países, porque para muito país, saúde de solo tem a ver com contaminação do sistema, tem a ver com excesso de nutriente. E no Brasil, eu acho que a gente pode começar a falar das bioanálises. As bioanálises, elas vêm para colaborar um pouco e trazer as atividades enzimáticas no sentido de uma medição indireta de vida. E eu acho que vida de sistema no Brasil tem a ver. Então, as bioanálises enzimáticas, pessoal, eu acho que se preparem para ouvir mais sobre elas, estudem bioanálises. Eu acho que isso, para quem quer fazer o pilar de estar com o solo, com a parte química preparada, que é a fertilidade, estar com a parte física preparada. Então, falando em ar, falando em oxigênio, falando em estrutura de solo, compactação. E se a gente quer falar em vida de sistema, a atividade enzimática ela pode vir para colaborar. Ela ainda é muito nova, nós estamos falando basicamente de duas enzimas aqui, que é a arilsulfatase e a beta-glicosidase. A arilsulfatase está muito ligada às quebras das cadeias de enxofre e a beta-glicosidase está muito ligada às quebras das cadeias de carbono. E as duas têm muita correlação e uma correlação indireta da vida do sistema. A tecnologia BioAS da Embrapa basicamente vem disso. Isso não está para café. Então, hoje, isso tem um preparo. A doutora Ieda Mendes, na Embrapa de Planaltina, desenvolveu uma série de trabalhos nisso, e aí ela avaliou, e hoje tem 9 laboratórios acreditados, credenciados no Brasil, habilitados para trabalhar com a tecnologia BioAS. A Ribersolo é um desses 9 laboratórios no Brasil, e a gente é o único laboratório do estado de São Paulo que está fazendo a nível comercial. Então, nós temos uma série de demandas aí. O grande ponto que eu queria esclarecer e trazer um pouco para estar apto à tecnologia BioAS da Embrapa, nós estamos falando numa profundidade de coleta de 0 a 10 centímetros, nós estamos falando de bioma do cerrado, e nós estamos falando de cultura de grãos, soja, milho, sorgo, algodão, milheto e trigo. Então, não está pronto para café. Eu quero trazer só um exemplo, porque isso é o que a gente espera que esteja nos próximos anos pronto para mais culturas, mas hoje essa é uma ideia de um laudo de bioanálise de solo. O que é a ideia aqui? Eu queria que vocês concentrassem nesses aqui, ó, que é o IQS Fertibio, IQS Biológico e IQS Químico. Qual que é a ideia aqui? Aqui a ideia é que eu tenha um pilar do IQS Químico. Aqui nós estamos falando do índice de qualidade do solo na parte de fertilidade, que nós já estamos acostumados. Aqui nós estamos falando do IQS Biológico, então a ideia é falando um pouco mais da vida do sistema. E o IQS Fertibio é a junção disso tudo. Então, a ideia um pouco desses trabalhos é que a gente consiga começar a ter e entender dentro do meu solo como está a minha parte de nutrientes, como está a minha parte de vida e como está o meu solo em termos de gerais de equilíbrio. E é isso que a gente espera e eu acredito muito que isso cada vez mais vai acontecer. Então, eu acho que fiquem ligados e prestem atenção, porque é um tema que está evoluindo cada vez mais. Tá, Vitor, então, mas se não está pronto para café, para que você está falando isso e o que a gente tem para café? E aí aqui está a questão. Então, a gente pode fazer as análises para café, só que quando a gente faz para café, nós não estamos prontos para fazer essas interpretações. Nós estamos prontos para soltar simplesmente os valores puros, o valor da beta-glicosidase e o valor da arilsulfatase. Fala, Vitor, tá, tudo bem, mas o que eu faço com isso então? Eu sei o que é baixo, o que é médio, o que é alto? Não sei, porque esses são os parâmetros que estão sendo desenvolvidos. Porém,
a gente pode pensar em comparação. E esse é o maior uso da atividade enzimática hoje para café. Tem sido feito muito trabalho comparativo. E aqui eu quero trazer alguns casos que a gente teve, que primeiro caso do café, falando de profundidade, eu peguei numa área nossa e peguei o de 0 a 10. De 0 a 10, esses eram os valores. Dá uma olhada quando a gente descia de 0 a 20, quando a gente ia para 20 a 40 e quando a gente ia para 40 a 60. Então, em todas as áreas nossas na fazenda, a gente faz análise de 0 a 20, 20 a 40, 40 a 60, e olha a discrepância que eu tinha de vida no sistema daqui de cima, aqui para baixo. Então, isso mostra muito para a gente que a atividade enzimática, ela está sim muito concentrada aqui em cima, porque eu tenho uma atividade dos micro-organismos muito maiores aqui em cima. Porém, conforme eu vou descendo raízes, eu vou descendo água, eu vou descendo oxigênio, eu vou melhorando a capacidade de descer isso também. E aqui um outro comparativo que eu queria fazer é entre duas lavouras nossas, no mesmo tipo de solo, uma lavoura do lado da outra. Essa lavoura da entrada, ela tem mais de 30 anos, a gente tem feito uma série de trabalhos nela, e esse daqui é o mesmo tipo de solo, mas foi um plantio agora de 2020, onde a gente preparou o sulco, bateu cova, então a gente aerou totalmente aquele solo. Dá uma olhada na diferença da atividade enzimática. O que isso me mostra? E a hora que eu avalio a parte de fertilidade, aqui é muito pior do que aqui, porque esse aqui eu acabei de construir. Então, quando eu olho o IQS, se eu pensasse nos IQS, nos índices de qualidade, esse aqui está muito bom em termos de fertilidade. Só que na parte de vida do sistema, eu destruí o meu sistema. Porque eu aerei, eu bati aquele sistema inteiro, eu destruí toda a minha capacidade de vida. Agora, o que fica de lição de casa? Eu preciso reconstruir a vida nesse meu sistema. Então dá para ver muito como o efeito manejo afeta a vida do solo, afeta a vida do meu sistema. E aí agora o meu grande desafio lá é como que, com práticas conservacionistas, com manejo de canto de cobertura e uma série de coisas, como que eu saio daqui e pulo para cá. E eu acho que essa que é a grande questão. Então, as atividades enzimáticas no café, elas estão prontas com tabelas de interpretação? Não. Mas elas podem já ser usadas como mais uma ferramenta de avaliação e de controle aí dentro das nossas áreas. Então, obrigado. Tem aqui tem meu e-mail aqui, tem meus contatos, tem bastante gente que tem rede social já e tudo mais. Mas essa era uma ideia principal que eu gostaria de trazer, principalmente pensando um pouco na prática e na avaliação dos sistemas como um todo, e tentando trazer um pouco de dia a dia mesmo, vamos falar, de um pouco do dia a dia de tudo acontecendo. Acho que está dentro do tempo. Quanto tempo deu aí, Yara? Não, deu certinho o tempo. Foi 40 minutos, 41 minutos certinho. Nossa, eu adorei a palestra, foi muito boa mesmo. Eu vou abrir, né, para pergunta. Se ninguém tiver pergunta, eu vou ter, já adianto. Mas muito obrigada pela palestra, viu, Victor? Foi excelente, muito boa mesmo. Bacana. Aí, pessoal, se alguém tiver pergunta. E aí nós vamos falando também, tirando dúvida no dia a dia. Quem não tiver agora, nós estamos sempre aí de porta aberta. Ô, mestre, uma dúvida minha é em questão que geralmente muitas vezes a pessoa vai adubar, ela sempre aduba do mesmo lado da planta. E quando ele vai tirar a análise de solo, ele tira aleatoriamente para fazer a amostra composta. Não teria que fazer uma adubação, tipo, vai parcelar 4 adubações, fazer 2 de um lado, 2 do outro, ou isso não tem uma influência tão grande na planta? Teria alguma coisa desse sentido? Vamos falar de duas coisas. Eu vou separar a tua pergunta em duas respostas diferentes aí. Que uma vai ser com o diagnóstico, vamos falar onde eu amostrar, e a outra aonde eu adubar, né? Vamos falar. Então, separando isso em dois, tem influência sim e muito grande. A grande questão é que muitos das adubadeiras, aí a gente tem que olhar na prática lá e conferir se isso está acontecendo. Ela se acaba adubando de um lado, mas como você coloca ela bem debaixo da saia ali mesmo, e elas têm o disco, elas acabam distribuindo bem numa faixa grande embaixo da planta como um todo. Aí, se isso está acontecendo ou não, aí é prática, aí é botina no chão mesmo, sujar lá, e ver se nas adubações está tendo essa distribuição uniforme debaixo da planta.
Então, avaliar no campo. Mas a adubação ela precisa ser feita debaixo da planta inteira. Se você estiver colocando a tua adubação e ela estiver ficando concentrada de um lado só, você pode estar tendo problema sim. Por quê? Aí, só para não entrar, para não ficar muito técnico e gastar muito tempo, mas quando vocês forem nas aulas de fertilidade, revisem a questão das maneiras com que os nutrientes são absorvidos. Então, eu tenho nutriente que tem uma distribuição melhor e uma movimentação melhor no solo, ou dentro da planta, dependendo de cada um aí, cada situação. Mas se eu tenho um nutriente que tem uma mobilidade muito baixa e eu estou colocando ele num lugar só, eu estou prejudicando isso no desenvolvimento da planta. Então, é importante que eu tenha isso distribuído. Quando a gente vai para os corretivos, aí já tem uma dificuldade um pouco maior de se aplicar e distribuir debaixo da planta inteira. E aí eu vejo mais casos de erro acontecer, porque a gente, para tentar ter uma eficiência operacional maior, a gente pensa em pular a rua. Que aí ela vem jogando dos dois lados o corretivo e eu pulo uma rua. Então eu jogo a dose ali. Aí vale a lição de casa nosso, de pensar na nossa eficiência operacional e ver se esses corretivos se estão distribuindo debaixo da planta inteira ou não. Aí eu acho que fica a lição de casa de lá sujar. E aí, com relação ao diagnóstico, é muito importante que seja analisado os dois lados da planta, a mesma coisa da folha. Então, se eu estou mostrando debaixo da saia, que eu tenha análise na saia do lado de cima da rua e do lado de baixo da rua. Então, eu preciso estar avaliando os dois lados para eu entender se existem essas discrepâncias ou não. Então, eu acho que faz sim todo sentido e é muito boa pergunta aí, que a gente vê bastante problema na prática que a gente acaba não percebendo. Valeu, mestre. Mais alguma pergunta? Mais pergunta aí, pode mandar no chat ou abrir. O Luiz levantou. Pode falar aí, Luiz. Pode ficar à vontade. Boa noite. Boa noite a todos primeiro. E boa noite ao Vitor. E gostaria primeiro de dar os parabéns pela palestra. Muito esclarecedora e de uma forma bem simples, mostrando muitas informações. Talvez eu perdi um iniciozinho, que teve uma queda na internet. Aí você comentou várias coisas importantes, como a construção da fertilidade, manutenção, no perfil do solo. E minha pergunta vai no sentido agora dos preços dos fertilizantes, né? Talvez você já até comentou, mas a gente vê muitos comentários, muita gente pensando em não adubar tudo que devia, ou diminuir a adubação. Eu queria que você comentasse a respeito disso. Em cenários distintos, por exemplo, quem já tem essa fertilidade construída, quem não tem, lavoura em produção, lavoura com falta de produção. Beleza, Luiz. Boa pergunta aí. Eu acho que é bem pertinente isso, porque o assunto agora realmente é esse, porque assim, os preços de fertilizante dispararam, tá uma coisa de outro mundo. E aí eu vou até dividir, cara, isso em dois pontos mesmo, porque um deles é custo. E eu acho que custo tem que sempre ser avaliado. Agora nós estamos começando a pensar em um cenário que nós não sabemos o que vai acontecer, que é não ter produto. E aí, se não tiver produto, aí a coisa é um pouco mais complicada. E eu acho que a gente está começando a poder ter risco disso acontecer. E aí eu acho que eu vou falar em custo, principalmente, porque o não ter produto, aí não tem muita opção. Aí você tem que escolher mesmo onde você vai fazer, porque você não tem opção. Agora, o que eu acho que é o grande ponto nessa história? Nós precisamos ser agrônomos para realmente ter uma avaliação técnica e entender o que eu preciso, aonde eu preciso. Aqueles 4 Cs, eu acho que ele é a grande questão para isso tudo. Porque é muito comum a gente vê muito acontecer em várias áreas, se gastar muito com fertilizante e, na verdade, ter um aproveitamento baixo dele, por conta ou de estar colocando no lugar errado, ou por conta de não estar com o solo corrigido. E, por exemplo, eu estar com o solo corrigido com calcário, ter um calcário bem feito, uma correção bem feita, ele manda muito para o aproveitamento de fertilizante. Então, eu acho que eu acho que toda hora é hora disso, mas esse momento ele é mais ainda,
para a gente avaliar se nós estamos tendo maior potencial de uso dos nossos fertilizantes. Então, eu acho que essa que é a grande questão. Ah, Vitor, eu posso reduzir? Quem vai te falar se você pode reduzir é a tua análise de solo, é a tua análise de folha. Eu acho que você entender o teu sistema inteiro, é ele que vai dizer se você tem comida suficiente nele ali ou não. Mas eu acho que reduzir por reduzir, eu acho que é o maior erro que tem. E aí eu acho que vale a pena fazer conta. Porque falar, fertilizante subiu? Subiu. Preço de café subiu? Subiu também. Se eu cortar fertilizante e eu precisar dele, eu vou cortar a produtividade. Então, o que eu quero dizer aqui? Se eu cortar fertilizante e eu estiver precisando dele, que eu acho que essa que é a grande questão, que tem muita gente adubando desnecessariamente. E aí, a hora que você vê vários relatos de pessoas, eu reduzi o fertilizante e não tive problema. Provavelmente você estava fazendo em excesso, então. Então, porque se eu reduzo um negócio que eu posso reduzir, perfeito, eu acho que é a hora de fazer. Agora nós precisamos saber se a gente pode ou não reduzir ou aonde trabalhar. Eu acho que essa que é a grande questão. Então, pode reduzir? Pode, desde que seja técnico. Eu acho que não faça isso por fazer. Beleza, obrigado pela resposta. Pode falar, Luiz. Desculpe, Yara. Eu vou aproveitar já que Vai lá, Luiz. já que estamos no embalo, a respeito do questão da vida no solo, que você falou mais para o final agora, né, na questão do micro-organismo. Então, eu queria, mas eu acho que você até comentou um pouco a respeito disso, do manejo, né, do manejo em si, como isso pode influenciar nessa vida do solo, digamos assim. Então, eu queria perguntar para você, assim, você comentar, né, a questão do manejo conservacionista, um manejo, digamos, orgânico também. Se você já tem alguns parâmetros em cima disso, o que vocês já viram a respeito disso? Vamos falar, nós temos várias práticas e manejos diferentes que a gente já sabe que melhora muito a condição de vida no sistema, né? Então, sem dúvida, não ter solo exposto, então a gente ter planta de cobertura, redução de uso de herbicida, essa ciclagem de nutrientes via planta de cobertura, a questão de pensar nos biológicos, então o equilíbrio desse sistema como um todo e a própria questão da fertilidade. Solo corrigido, eu tenho maior possibilidade de crescimento de raiz. Se eu tenho mais crescimento de raiz, eu tenho mais carbono. Mais carbono é mais vida, é mais comida para micro-organismo. Então, eu acho que você seguindo as práticas de manejo, então ter um solo bem corrigido, ter a planta se desenvolvendo naquele meio, ter planta de cobertura no meio da rua, tá roçando isso, promover essa ciclagem de nutrientes, ter correção do solo em profundidade, trabalhar com produto biológico pensando em inoculação do sistema. Todas essas práticas são positivas quando a gente pensa em vida de sistema. E a gente tem vários casos aí acontecendo cada vez mais de sinais positivos, não só em análises, mas em critérios visuais mesmo, e uma série de coisas, principalmente falando de resiliência do sistema e pensando nos desafios e nos estresses, acho que tem vários casos positivos aí. Mas acho que, sem dúvida, esses manejos ajudam muito a pensar em melhorar a saúde do... Não vou nem falar do solo, mas a saúde do sistema como um todo. Beleza, obrigado. Uma das perguntas que eu ia fazer era nesse sentido também, mas outra que me veio à cabeça assim, você falou muito da questão em campo, né, das coisas que a gente tem que levar em consideração no campo, mas eu queria saber um pouco, né, da rotina em si no laboratório, como que funciona, assim, se você puder, né, falar um pouquinho, porque eu tenho muita curiosidade sobre isso, eu gosto dessa parte, assim, né, de um trabalho em laboratório, que você vê, assim, o porquê, né, que está acontecendo isso, enfim, se você puder falar um pouquinho para a gente sobre. Certo. Yara, é um pouco complexo, na verdade, da gente trazer a rotina do laboratório. Eu até tenho tentado montar algumas apresentações para mostrar um pouco dessa rotina lá dentro do dia a dia, mas tentando trazer um pouco disso.
Vamos falar, eu acho que a questão da rotina dentro dos laboratórios, ela varia muito do porte dos laboratórios, dos níveis de controle de qualidade que cada laboratório tem e uma série de coisas dentro disso. E cada vez mais eu acho que é falado nessa história da qualidade do processo analítico para se fazer isso. Por que eu estou falando isso? Porque basicamente a gente recebe os materiais e a gente recebe diversos materiais, então solo, folha, fertilizantes, bromatologia, nematóides, então uma série de coisas diferentes e cada um toma o seu caminho lá dentro. Quando a gente vai para dentro de análise de solo, que é o mais tradicional, vamos falar que é o maior volume hoje ainda, ele segue para cadastro, essas amostras são cadastradas, recebem uma numeração e elas passam a ser codificadas e entram para dentro do laboratório. Dentro do laboratório, elas vão para o processo analítico junto com várias amostras do controle de qualidade nosso, que são as amostras conhecidas que garantem o processo e o controle durante o processo, e aí elas seguem para extratores diferentes. E aí nós temos a Riversol, a gente trabalha com extratores do Brasil todo, então a gente trabalha tanto com os fósforos, o padrão de resina, que é o estado de São Paulo, como o Melish, que é o que acaba sendo trabalhado mais no Brasil, mas a gente tem demanda no Brasil inteiro procurando pela resina. E existem fora do Brasil outros extratores, como o Bray, como o Olsen, que são outros extratores utilizados. Basicamente, o que os extratores vêm é tentar simular a planta. Os extratores, isso é um negócio que é importante a gente entender. Quando a gente fala de uma análise de solo, nós não estamos avaliando os nutrientes que tem no solo. Nós estamos avaliando a interação entre o solo e a planta e quais são os nutrientes absorvíveis, vamos falar, disponíveis para a planta aproveitar daquele lugar. E aí existem várias metodologias diferentes para isso acontecer. No Brasil, Melish e resina são os dois principais, e aí eles seguem para isso. E aí lá dentro, para cada grupo de elementos, são extratores diferentes que são usados. Então, você tem, por exemplo, o fósforo sendo extraído na resina, o pH vai ser medido em cloreto de cálcio ou pH em água, ou a matéria orgânica você vai para outro método, que é o método do dicromato, o método afrildo de cromato. Então, assim, você tem várias maneiras diferentes para se extrair cada nutriente. E aí ele segue, aí tem para cada tipo, ele vai ter um tempo de, vou falar, um reagente que vai ser utilizado, um tempo de agitação que vai ser feito, um aparelho de leitura que ele vai ser direcionado. E hoje na Riversolo, boa parte das leituras eles vão para o plasma, que é o que a gente chama de ICP-OS, que é mais comumente falado como plasma, que a gente tem vários absorção atômica, mas a gente trabalha com plasma, que ele tem uma qualidade de leitura muito maior e ele tem leitura multielementar. Então, quando a gente coloca no plasma, a gente lê vários elementos ao mesmo tempo, enquanto na absorção a gente tem que ler um elemento de cada vez. E ele acaba tendo um custo mais alto, mas uma confiabilidade de trabalho muito maior. Ele gera uma qualidade de trabalho muito maior. Mas o que a gente fala muito ele só finaliza o nosso trabalho, ele é a cereja do bolo. O que garante qualidade de resultado é uma soma de vários processos pequenos que vão desde as cachimbações até os reagentes, até as qualidades de agitações, até uma série de coisas que vão acontecendo até a leitura desses aparelhos finais. Mas a gente fica até... Eu sei que é longe Ribeirão Preto, mas se vocês em algum momento tiverem uma organização de grupo de viagens ou quem estiver mais perto e quiser visitar a Riversolo e conhecer os processos lá por dentro, nós estamos de porta aberta. É um prazer muito grande para a gente poder compartilhar e mostrar todos os detalhes que acontecem dentro do laboratório. Então, nós estamos de porta aberta lá. Podem ter certeza que é bem diferente do que acontece em laboratório de universidade, em laboratórios menores. A gente, para ter mais ou menos uma ideia de volume, hoje a gente trabalha na Riversolo com capacidade de trabalhar até 1.000 amostras por dia de trabalho. Então, a gente acaba trabalhando até 1.000 amostras diárias de solo, até 360 amostras de folha por dia. Então, a gente acaba trabalhando com um volume significativo e a gente hoje faz mais de 100.000 amostras por ano dentro de um ano de trabalho. Então, a gente está entre os grandes laboratórios, mas o foco nosso principal é nesses processos e nesses controles de qualidade. Tentei dar um resumo bem resumido mesmo, mas uma hora que tiver a oportunidade, podem conhecer lá dentro, que a gente vai ter o maior prazer de mostrar o processo inteiro com mais detalhe. Não, mas foi ótima a sua resposta. Agradeço aí. Agradeço pelo convite também. Eu sou do interior de São Paulo também. Não é tão perto, mas já é um caminho, né? Não, bacana. Você é de que onde você é? Eu sou de Jacareí, pertinho de São José dos Campos. Não, bacana, show de bola. Aí, e fica o convite para todos aí. Quem tiver interesse pode entrar em contato e vai ser um prazer receber.
Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta aí? Bom, eu acho que ninguém mais tem pergunta. Então, queria agradecer novamente, Victor. Foi excelente a palestra. Eu acho que, assim, foi muito didático a forma como você falou e explicou aqui para a gente, né? E então é isso. Agradeço a disponibilidade, agradeço o pessoal também que compareceu. E Obrigado, então, pessoal. Eu que agradeço a oportunidade de estar compartilhando um pouco aqui. Parabenizo quem está aí, quem estiver prestando atenção realmente. Eu acho que são os detalhes e hoje, cada dia, que fazem mais a diferença. Eu tentei trazer de forma bem resumida mesmo, mas tomem cuidado com os online e aproveitem isso para o lado positivo. Mas tomem um pouco de cuidado com concentração, com foco. Eu acho que aproveitem isso para o lado positivo da coisa. Vocês estão na melhor hora da vida. E eu acho que na onde vocês estão hoje, a agronomia traz um leque gigante de possibilidade. Eu acho que é a hora de vocês testem, façam estágio, vão atrás, quebrem a cabeça. Eu acho que se vocês conseguirem sair da faculdade tendo pelo menos uma ideia do que vocês... Não se cobrem de saber o que vocês querem quando sair da faculdade. Tentem descobrir pelo menos o que vocês não querem, o que vocês não gostam. Testem várias áreas diferentes, vão para várias fazendas, vão para setores. Eu acho que essa é a hora. Quebrem a cabeça mesmo. Não fiquem em casa, aproveitam, façam churrasco, vamos falar assim, faça churrasco, beba cerveja, saia com os amigos, que isso é uma das melhores horas da faculdade. Eu acho que relacionamento é tudo na vida, mas aproveitem para se preparar. Eu acho que façam estágio. Acho que essa é a grande questão. O Gabriel fez estágio lá com a gente, na primeira semana achei que ele ia morrer, mas depois ele firmou o golpe. Valeu, pessoal. Grande abraço a todos aí. Ficamos aqui sempre de porta aberta. Grande abraço. Valeu mesmo pela palestra. Um abraço.